Olá, pessoal, bom dia. Seja bem-vindo ao canal Tarefeiros. Eu sou o Fábio, estamos aqui junto com o Maurício hoje do da Casa dos Tarefeiros, que está localizada lá na Rua Barão de Penedo, 182. Quer entrar em contato com a gente, quer informações sobre os tratamentos que a casa oferece, os dias, os horários, dá uma ligadinha lá. As meninas vão te atender, vão informar para você. O telefone sempre aparece no vídeo e a gente reforça aqui, lá no 2606-6220 ou 2605-6865. E no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho de um tema super importante. Como você está usando a sua energia? Você desperdiça a sua energia? Você já parou para pensar de quantas formas diferentes às vezes a gente desperdiça a nossa energia no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? E isso pode fazer a diferença na nossa saúde ou interferir nas nossas emoções, no nosso estilo de vida. Então, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder o conteúdo que tem durante toda a semana e vamos juntos nessa jornada aí falar um pouquinho sobre como a gente está usando ou desperdiçando a nossa energia. Então, para dar início, a gente pede licença a você, ao teu mentor do teu lar, da tua casa, para que nós possamos adentrar, pedindo ao nosso Mestre Jesus, a todo o plano espiritual da luz, essa conexão espiritual com o plano maior, para que nós possamos acessar níveis mais altos de conscientização. E nesse circuito de luz, de proteção e de amparo, com a autorização do nosso Deus, de Jesus e do Dr. Antônio, nós vamos dando início ao nosso bate-papo dos sábados de manhã, graças a Deus. Bom, e vamos lá começar. Quando a gente fala de desperdício de energia, a gente tem que começar a pensar de alguns fatores espirituais e físicos. Quando a gente fala a nível físico, a gente sabe que, por exemplo, energia e caloria, por exemplo, é uma coisa física, né? E você sabia que pensar gasta muita energia? Gasta tanto, o cérebro é um órgão que consome uma grande quantidade energética devido ao pensamento. E isso foi discutido recentemente em alguns estudos científicos, mas na década de 40, se eu não me engano, 60, Chico Xavier escreveu um livro que já falava sobre isso, né? Então, lá no mundo maior, lá na Casa do Pensamento, tem um capítulo que chama Casa do Pensamento. André Luiz está lá e eles começam a analisar o cérebro de uma pessoa que sofre de obsessão. Então ele começa a explicar as diversas áreas do cérebro e como que isso funciona, como que é desgastado, como que um processo obsessivo demanda ali ou interfere nos nossos pensamentos ou no desgaste de pensamentos. E num determinado momento o mentor fala para André Luiz para ele aguçar mais ali a visão dele, né, a visão espiritual, e ele nota uma mancha preta ali no cérebro do indivíduo, que eu não vou me recordar o nome, e daí ele questiona o que é aquilo, ele pede para aguçar um pouco mais, e se denomina o que? Lixo mental, né? E daí você vai falar assim, o que é isso? Energia, a interferência espiritual? Ele fala, não, lixo mental. Tudo aquilo que você guarda, tudo aquilo que você remói, tudo aquilo que é uma parte que não tem a ver nem só com a parte espiritual, mas com a tua parte física, dos teus pensamentos repetitivos ou de situações mentais não resolvidas,
que se tornam lixos mentais e que vão interferir na sua saúde física, né? Então, já existem estudos falando desse lixo mental, e alguns cientistas já usam até essa terminologia, lixo mental, que vão, com o acúmulo dele ou excesso dele, vão gerar doenças degenerativas, podem causar, né, dar o start de doenças degenerativas, de transtornos mentais. E muitas vezes esse lixo acontece pelo quê? Pela nossa indisciplina ou pela nossa não inteligência do uso da nossa energia mental ou do nosso pensamento, né? Como é que você direciona os teus pensamentos? Quais são as qualidades dos teus pensamentos durante o dia? Existe um outro estudo, voltando, né, que nós temos aí milhões de pensamentos no dia. Não vou saber lembrar o número exato, mas são muitos pensamentos, mais do que a gente pode mandar. E se você faz uma peneira no que você direciona esses pensamentos, no que se tornam reais, no que eles se transformam em atitudes positivas no seu dia, ou do teu crescimento espiritual e físico, mental, o que é verdade, né? Porque muitas vezes o lixo mental, o desperdício de energia, ele fica por conta de pensamentos ilusórios, né? Eu crio uma versão de uma história, né? Ou uma versão do fato e vivo aquilo mentalmente, né? Isso é muito comum na pessoa que tem o transtorno de ansiedade, né? Ou seja, ela tem aquele pensamento futurista, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não vai, não vai, tudo na mente dela, gerando um grande desperdício de energia física, mental, né? Pensa ali os seus neurotransmissores, os seus hormônios, a sua adrenalina, e por isso tem aquelas vezes, aquelas sensações de fobias, de agitação extrema, ocorrendo por uma coisa que às vezes nem acontece, né? E quando vem acontecer o fato em si, você já está cansado, não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. Você já passou tanto tempo remoendo aquilo, né, mentalmente e vivendo aquilo na sua cabecinha, que quando o fato se concretiza, você já não tem energia para resolver. Ou não consegue, ou já está cansado fisicamente. Eu estou falando fisicamente. Por quê? Houve um grande desperdício de energia, né? E muitas vezes em vão, porque o processo, você não tirou nenhuma conclusão, você não angariou nenhum aprendizado ou se modificou, e isso vai voltar novamente até que nós possamos aprender. E daí, isso é um dos desperdícios de energia. Então, quando você fala de força-pensamento, e daí a gente volta para o André Luiz, para o Chico, e o direcionamento dele, a gente sabe, por exemplo, quando você entra em prece, e isso também com base científica e com base na literatura espírita, quando você entra em prece, quando você entra em emanação, em conexão em favor de uma pessoa, isso surge e promove grandes efeitos, né? Aquele dando que se recebe tanto para com você, para quanto o outro. Por quê? Todo o processo de direcionamento e de conexão por meio de um passe, por meio de uma oração, por meio da cirurgia, por meio da emanação ou a imposição de mãos, você sabe que existe uma conexão do teu eu, da tua energia
e do teu pensamento direcionado em favor do outro. Então, existe a ligação empática, de empatia, que não é sentir a dor do outro, mas entender que ele sofre, né? E que você quer auxiliar de uma determinada forma. É, e existe a conexão com o plano espiritual superior, e isso passa por você abençoando e promovendo, se banhando nos teus fluidos, nos teus centros de força e favorecendo o outro. Em contrapartida, o pensamento negativo, sabe aquele teu pensamento de ódio, pensamento de raiva, né? Aquele que quando você fala que você é médico, você fala assim, olha, quando é para abençoar, eu abençoo, mas quando é para acabar com uma pessoa, eu seco pimenteira, pé de maracujá, espada de São Jorge, comigo ninguém pode, tudo. Sabe o que é isso? Desperdício de energia. Por quê? Além de promover um grande lixo mental e espiritual nos teus corpos espirituais, principalmente no seu mental inferior, né? E isso vai atrair, lembra da força pensamento? Você está sujando o teu cérebro, porque todo pensamento negativo ele promove um distúrbio físico, e isso a gente sabe, de neurotransmissores ou de situações de estresse que oxidam a sua célula, né? Um desgaste de cortisol em extremo de uma situação estressante que te desequilibra, ou de adrenalina, que você vai ter aquele pico de raiva e depois aquele cansaço extremo. Por quê? O seu corpo funcionou, o seu cérebro mandou o seu corpo funcionar a 220 por hora, né? A 1000 por hora, e você tem aquele pico e depois existe uma estafa, porque existe a queda. Segundo, né, energeticamente, espiritualmente, você suja os teus corpos espirituais, intoxica, polui eles. Vamos lá, se associa muitas vezes a espíritos negativos por meio desse pensamento, porque abre as comportas. Lembra, um espírito obsessor, ele não coloca nada na tua cabeça, ele amplia os pensamentos negativos, ou as nossas más tendências. Ou seja, então nós estamos abrindo as comportas, as nossas proteções, sinalizando a espíritos afins que pensam da mesma forma, para ampliar esse pensamento. Segundo, direcionado para uma pessoa, pode ser que afete ela ou não. Muito provavelmente vai afetar. Somos criadores dessa energia e teremos que dar conta dela. Lembra? Você está criando algo ruim, algo nefasto, algo que visa prejudicar um outro, e isso vai voltar para você. Então, olha o desperdício, e quando a gente fala de desperdício, é uma energia direcionada de uma maneira equivocada, né? Então, a gente tem que começar a pensar, né, no que usar e no como usar o nosso pensamento, a nossa energia, para que ela não seja desperdiçada. Bom, eu vou passar para o Maurício agora, para ele falar um pouquinho mais sobre o desperdício de pensamento e de energia. Vamos lá, Maurício? Vamos lá, Fabinho. Pessoal, bom dia a todos, né? Espero que todos estejam bem. Bom dia, Fabinho. Os nossos amigos Carlos e Ronaldo não podem estar com a gente aqui hoje, porque compromissos de trabalho, mas estamos aqui firmes e fortes. Olha, você sabe, Fabinho, quando você estava aqui comentando, algumas coisas eu fui escrevendo. E dentre elas, eu me atentei no seguinte ponto, que o físico e o espiritual estão totalmente conectados. E aí você falou várias vezes, poxa vida, quando você se desgasta, quando acontece isso, aquilo, você fica cansado, você fica, sabe aquele dia que você, às vezes você está arrastando. Por quê? Porque houve um desgaste excessivo de energia. Cuidado, gente, é diferente quando você vai fazer uma atividade física. Olha só, né, como é interessante. Você vai fazer uma atividade física.
Então, você vai fazer lá um cardio, você vai fazer perna, você vai fazer braço, você vai fazer uma atividade física, um treino, e nesse treino você gasta energia, energia física. E aí você está ativando os seus hormônios, serotonina, endorfina, tem outro aqui que eu não me lembro agora o nome, quando você ativa a sua atividade física. Aí você ativou esses hormônios, você ficou cansado, você gastou energia, né, você suou. E aí o que que acontece? Depois que você acaba o treino, depois de um tempo você sente aquela sensação boa, né? Porque você ativou esses hormônios, você tem uma sensação de prazer, uma sensação de que você fala, nossa, eu cumpri, eu consegui fazer, e você se sente bem. Olha como é diferente. Você teve um desgaste inicial, mas você teve que dar um clique no seu pensamento, um clique no seu cérebro. Porque fazer atividade física é fácil? Não é fácil. Então, quando você vai fazer essa atividade física, às vezes, nesse frio que está esses dias, você fica com preguiça, você está com sono, você não quer fazer, mas você foi lá e insistiu. E aí vem a recompensa, né, de você ter feito isso. Você ativou esses hormônios e aí você não teve um desgaste energético, você teve mais energia, você teve acúmulo de energia boa para ti, para você. Então, é isso que eu quero dizer. Então, às vezes a pessoa fala, ah, não, então vou fazer atividade física, vou ficar cansado, vou ficar um cara. Não, você fica cansado, sim, você fica com dor muscular, só que você não fica com dor nas articulações. É uma dor, como é que a gente fala, a dor do bem, né? A dor do músculo, o músculo se refazendo e aumentando. Isso é muito bom. Então, quando a gente está falando aqui, a gente está falando desse desgaste energético. Às vezes você tem aquele desgaste, às vezes não, muitas vezes você tem aquele desgaste onde você ficou, por exemplo, falando mal de outrem, ficou fazendo fofoca, ficou cuidando da vida alheia, ficou se lamentando pelas coisas. Por exemplo, às vezes a pessoa acontece algo e fica ali reclamando, reclamando o tempo inteiro, fica martelando isso. Por isso que o Fabinho falou dos pensamentos repetitivos. Você fica martelando aquela coisa que aconteceu. Você tem o dia todo, você trabalhou, aconteceu várias coisas boas, aí aconteceu uma coisa ruim, e nós, seres humanos, eu estou falando aqui, e aí eu me incluo nessa, né? Nós, seres humanos, às vezes, chega no final do dia, você tem que agradecer as coisas boas que ocorreram. Aconteceu um negócio que não foi legal, às vezes você fica martelando, martelando aquela coisa que não foi boa, sendo que teve tantas outras boas. E aí o que que acontece? Você vai se desgastando, desgastando energeticamente. Por exemplo, ficar perto de pessoas que são fofoqueiras, pessoas que às vezes não são esforçados, só fica reclamando da vida, fica reclamando de dores, fica se lamentando por qualquer coisa. Isso é um desgaste. Quantas vezes vocês estão aí, nós estamos aqui no nosso dia a dia, aí de repente você chega perto daquela pessoa e fala, nossa, aquela pessoa seca a pimenteira, né? Seca até o que passar perto dela. Aí você vai conversar com a pessoa parece o hard, né? Ô dia, ô azar, ô não sei o quê, aquele desenho que tinha. Então, o que que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Às vezes você está perto de pessoas que estão te sugando energia sem você saber. E aí, com conversa, com falas, com coisas que não está te agregando nada. É aquilo que o Fábio falou. Tem coisas que você vai aprendendo ao longo do dia. E aí, tem coisas que são boas, são aprendizado. Lógico, não estou dizendo aqui que você vai ficar próximo só de pessoas que te falam coisas boas, te falam coisas legais. Às vezes, vai te falar coisas que você não quer ouvir, mas que coisas que vai te ajudar a se alertar, a se conscientizar, a acordar para alguma coisa que de repente está fazendo não muito bem, mas vou te dar aquele alerta. Aí você fica atento, opa, isso me ajudou, isso fez eu aprender. Nem tudo, às vezes, que as pessoas falam, vai querer te falar só para te agradar. Mas eu digo o seguinte, muitas coisas que às vezes nós falamos ou as pessoas falam, nós temos que ter o quê? Eu tenho um amigo que fala, colocar o mel nas palavras, né? Será que você precisa ser tão duro, tão cruel? Não, coloca mel na boca. A verdade pode ser dita. Muitas vezes, essas pessoas falam, a verdade deve ser dita, doa quem doer. Ok, mas dá para falar a verdade com mel nas palavras, falar na boa, falar de forma indulgente, falar de forma tranquila. E falando em indulgente, o que que diz no Evangelho? No Evangelho, naquela parte que ele fala ser indulgente, ele diz o seguinte, quando a pessoa é indulgente, ela atrai, ela acalma e ela reergue. Isso é boas energias, energias do bem, energias que acalentam. Porém, o rigor em excesso, você pode ser rigoroso, mas o rigor em excesso é assim, assado, tal,
não tem briga com qualquer coisa, o que vai acontecer? Você vai desencorajar, você vai afastar e você vai irritar. E aí, o que você quer ser? Quer ser uma pessoa indulgente ou um rigor em excesso? Porque o rigor em excesso, além de desencorajar, afastar e irritar as pessoas, isso tudo vai vir para você também. Imagina a pessoa que fica irritada contigo. Uma pessoa que, em vez de você ajudar, você está desencorajando. Em vez de você atrair, você afasta as pessoas. Cara, você vai ficar sozinho aí na vida. Então, quando a gente fala dessa energia, lembre-se o seguinte, o Fabinho colocou muito bem, o pensamento. Pensamento é tudo. Tudo que você pensa vai e volta. Vai e volta. Tudo que você faz vai voltar para você também. Quer queira, quer não. Como dizem, né? A colheita, o plantio, não, a semeadura não é obrigatória, mas a colheita é. Então, nós vamos colher tudo aquilo que nós plantamos, de uma forma bem simples e bem objetiva. Então, vamos começar a olhar para dentro de nós, a nos vigiarmos nos pensamentos, a nos vigiarmos nas nossas ações, a nos vigiarmos nas nossas atitudes. A partir do momento que nós conseguimos nos vigiar nos pensamentos, nas atitudes, na forma de pensar, a gente vai começar a melhorar. Eu digo aqui, não somos perfeitos, né? Estamos aqui em aprendizado constante, como nós já dissemos em outras palestras, né? A vida é uma escola e essa nossa escola ela é muito boa. E nessa escola nós temos muito que aprender. E eu também coloco aqui, além de ser essa escola, nós somos como se fosse numa feira. A troca tem que ser justa. A partir do momento que nós damos coisas, nós vamos receber coisas em troca. O Fabinho até colocou isso, é dando que se recebe. E aí é o que nós falamos dessa troca justa. E com isso, a gente sempre procura trabalhar essa calmaria, essa tranquilidade. E aí, Fabinho, você toma um ponto que fala de ansiedade e fala de depressão. Ansiedade, né? Você está lá, sempre que a coisa que está lá no futuro aconteça hoje, aconteça agora. Tudo tem seu tempo. Tenha calma, tenha paciência. Paciência não é ser pacato. Paciência não é você ficar sentado esperando cair a chuva e a planta nascer sozinha. Não. Paciência é você trabalhar, fazer o que precisa ser feito e aguardar o tempo certo para fazer a colheita. E você vai colher bem. Por exemplo, você vai estudar. Ah, eu vou entrar na faculdade. Ah, eu já quero me formar. Não, você não vai se formar no primeiro ano. Você vai ter que frequentar a faculdade durante os 4 anos. E ao longo desses 4 anos, estou falando de faculdade, né? Ao longo desses 4 anos, você vai passar por várias situações, por vários perrengues, por vários testes, até finalizar essa jornada, né? Até finalizar toda essa jornada e chegar lá na frente. Poxa vida, eu consegui, eu conquistei, me formei, olha que coisa maravilhosa. Mas você passou por essa jornada, você teve que ter a paciência de todos os dias, tal. Ah, não, eu quero que venha rápido, quero que passe rápido para eu me formar logo. Não, um dia de cada vez. E por isso que diz, né, quando se fala de passado, né, se fala muito que a parte quando a pessoa fica depressiva, né, fica doente por pai de depressão, é porque o passado está lá muito presente. E o ansioso, o futuro está muito presente. Só que o que é o presente mesmo é o seu dia a dia. Viver o melhor o hoje. Viver o melhor hoje. É lógico, quando a gente fala não se preocupar com o futuro, em que sentido? Desde que você faça o seu melhor hoje. Aí você sabe que o futuro vai ser bom, mas faça sempre o hoje o seu melhor dia. Faça o hoje aquela coisa que você fala, poxa vida, eu vou fazer o que tem que ser feito agora, não vou deixar para depois. Obviamente, tem coisas que não tem como, né? Aí você se organiza, se faz de tal forma, vou fazer isso hoje, depois eu vou fazer isso amanhã, depois eu vou fazer aquilo depois. Mas é, esse desgaste de energia, o que a gente coloca aqui, é nesse sentido, é você se organizar. Às vezes você se desgasta energeticamente porque está endividado, você se desgasta energeticamente porque precisa trabalhar demais, você se desgasta energeticamente porque não tem um bom relacionamento com as pessoas ou na sua família, você se desgasta energeticamente porque você é estressado, porque você não tem paciência para nada, só vive brigando. Então, olha quantas coisas você deixa a sua energia cair. Então, assim, o que a gente fala, tem remédio para isso? Remédio é o pensamento, você ter bons pensamentos, pensamentos de alegria. Lembra que na semana passada nós falamos de coisas boas, vamos falar de coisas boas, vamos falar de alegria, vamos falar de, né, coisas que nos agregam, Paulo, que nos agregam coisas boas. E é isso que a gente quer passar para vocês, tá? É essas coisas boas, é essa energia que a gente tem que fazer, vamos dizer assim, uma poupança energética, né? Uma poupança energética para que a gente possa viver bem, possa estar alegre. Às vezes tem situações que vai nos deixar tristes, tem situações que vai nos deixar chateado,
mas não deixe que isso crie raiz. Não deixe que isso te fale, você é feliz ou não por causa dessa situação. Você é feliz porque você é feliz. Você é feliz porque você quer ter coisas boas, você quer conquistar, você quer ser feliz com os seus relacionamentos, com as pessoas. Mas para isso, tem todo um, né, vamos chamar assim, todo algo por detrás. A gente sabe que muitas coisas ou muitas pessoas estão passando por situações difíceis, estão passando por situações de doença, estão passando por situações de relacionamento, coisas bem complicadas. E aí, coloca a fé, o acreditar e o trabalhar. Tem uma frase que outro dia eu li num lugar que eu achei muito interessante. Fala, reza, mas vai fazendo. É isso que a gente fala, reza, mas vai fazendo. Não só reza, não. Reza, mas vai fazendo, vai trabalhando. E aí as coisas vão acontecendo. Então é isso, Fabinho. Eu acho que, eu acho não, né? Tenho convicção de uma coisa aqui que é certa, né? O desgaste energético depende muito do que nós nos conhecemos, de estar perto de pessoas, a gente tem que ficar atento. Estamos perto de quem? Estamos próximos de quem? Eu converso com que tipo de pessoas? Aí, cada um vai entender. Ah, peraí, aquela pessoa sob minha energia, ele só quer saber da minha vida, ele só quer falar de fofoca, só quer falar de coisas ruins, só quer falar de acidente, só quer falar disso e aquilo. Obviamente, a gente não pode ser alienado, não estou falando isso. Você vai ouvir todas essas coisas, mas o que que você procura fixar na sua mente? As coisas boas, as coisas que te agregam, as coisas que te dão valor e que você cresce, que você evolui e aprenda em todos os aspectos, em todos os sentidos. É isso, Fabinho. Acho que aqui a gente deixa muito para as pessoas o aprendizado. Primeiro, aprender com si próprio. Como é que eu estou? Como é que eu entendo? E aí, ser indulgente para ser uma pessoa da paz, uma pessoa tranquila. Obviamente, é o que eu falei, não somos perfeitos. Tem hora que a gente vai virar no giraia. Mas isso não pode ser toda hora, não. Só de vez em quando, tá bom? É isso aí, Fabinho. É isso aí, Maurício. Você sabe que você falando, bom, quando a gente fala de desperdício de energia, a gente trouxe algumas coisas aqui sobre a visão do kardecismo, do que a gente lê, do que a gente conhece. Mas se você leva para o lado da cultura oriental e que tem muito a ver, por exemplo, a gente acredita no fluido vital, né? Aquele fluido que você vem para encarnar, tal, então tem, e o próprio André Luiz, ele desgasta o fluido dele por meio dos maus hábitos e volta como suicida. Conhece essa história? Se não conhece, vamos ler lá um pouquinho da literatura. E na filosofia oriental, tem um livro que 300 anos antes de Cristo ele foi escrito, e ele fala dessa energia que você vem como energia, né? O seu ki, o seu fluido vital, chame como você quiser, e ele vem com um período para você viver, para você passar pela Terra. E você pode desperdiçar ele. E lá o Imperador Amarelo, que foi esse livro escrito em 300 anos antes de Cristo, ele fala de alguns meios, olha, 300 anos de Cristo já falava isso, hein? De que você desperdiça a sua energia. Você antecipa ou você se torna doente. Então ele relata estresse, emoções negativas, maus hábitos alimentares, excesso de trabalho ou falta, né? Ou a vida sedentária, fatores ambientais extremos, calor extremo, frio extremo, emoções extremas. Ou seja, ele começa a descrever lá como os excessos desperdiçam a sua energia. Tudo que é demais. E daí, para correlacionar com o que o Maurício disse, e com tudo isso dos excessos, a gente precisa se conhecer, né? E daí a gente volta lá para Kardec, Kardec lá na questão dos 919 dos livros dos Espíritos fala assim, como ele pergunta para os espíritos como viver mais feliz na existência e resistir ao mal. E os espíritos respondem: já vos disse um sábio na antiguidade, conhece a ti mesmo. E daí eu gosto, e eu sempre repito essa frase, e é uma pergunta do livro que eu acho muito interessante, porque ela vale para todo mundo. Vamos pensar racionalmente. Ela vale para quem é espírita, para quem não é espírita, ela vale para a sua vida profissional, ela vale para os seus relacionamentos. Por quê? Conhece a ti mesmo. O que é se conhecer?
olha, eu sei dos meus pontos fracos, né? E daí, quando você fala de obsessor, é super válido para resistir ao mal, como ele fala. Por quê? Eu sei dos meus pontos fracos, então eu vou trabalhar neles, eu vou estar mais atento a eles, né? Então, isso no meu ambiente do trabalho, eu sei naquilo que eu tenho dificuldade, né? Então, eu preciso de maior atenção naquilo, ou de um maior esforço naquilo que eu vou fazer, sem se me desgastar, para que eu não seja colocado ou desperdice uma energia em vão. Bom, no meu relacionamento, eu sei quais são as dificuldades. Porque, então, como eu vou fazer para me precaver, para que eu não entre num desperdício de energia com raiva, com melindre, com ansiedade, com fobias, com medos? E isso vem a partir da prática do se conhecer, né? Seja no seu trabalho, seja espiritualmente. Bom, eu sei que eu tenho uma má tendência, estamos todos evoluindo e todos nós temos, seja a sua fofoquinha, seja o seu milindre, seja, cada um tem o seu calcanhar de Aquiles. E muitas vezes é nesses pontos que a gente tem que estar atento para não se deixar levar no desperdício de energia ou abrir as nossas brechas, para não, inclusive, ser vítima de padrões obsessivos. Então, eu acho muito válido, né? Nós somos sagrados naquilo que nós temos, né? Então, você está valorizando o seu tempo sagrado, a sua mente, o seu espírito, o que você é, a sua energia? Olha, para estar encarnado aqui, você já é um vencedor. Vai muito trabalho nosso, do plano espiritual, de Deus, para você estar aqui. E você está desperdiçando com bobagem, com pensamento, com mesquinharia, com pobreza espiritual, está se intoxicando com lixo. Pense direitinho, porque para voltar vai demorar. Então, que tal a gente fazer o nosso melhor agora, hoje? A grande oportunidade da sua existência não é a próxima encarnação, como a gente fala, ah, é difícil, eu vou deixar para a próxima. Não. A grande oportunidade, é o grande presente de Deus e do plano espiritual, é essa encarnação. É de você fazer melhor nessa daqui e voltar aqui ou em outro lugar muito melhor. Bom, e se nada disso, olha, nada deu certo, não era assim, você viveu bem essa existência. Pensa nisso. De qualquer jeito, você não sai perdendo. Fica com Deus, deixa o seu like aqui, ó, comenta, quero saber, me conte tudo. Eu gosto de uma fofoquinha às vezes, tá? Comenta aí, ó, se você está desperdiçando, com o que você está desperdiçando a sua energia. E o que você está fazendo para parar de desperdiçar ela? Está fazendo seu evangelho? Está fazendo sua prece? Está indo tomar um passe? Para lixar? Ó, passe lá na casa dos tarefeiros é ótimo para tirar o lixo mental, tá? Aquela energia parada ali que está intoxicando a sua cabeça, passar com os doutores, dar uma limpada. Logo vai ter trabalho do Desamarra, dá uma ligadinha lá e se informa, trabalho da prosperidade, e tudo isso ajuda, às vezes, a gente desenrolar aí a nossa existência, hein? Um apoio extra, uma força para nos impulsionar. Então, deixa o seu like aí, comenta, fica com Deus, eu espero que você goste, até a semana que vem. Obrigado, Maurício, até a semana que vem.